a gravação aqui. Pessoal, outra coisa bem interessante que saiu, não sei se vocês viram, saiu o PIB aí do primeiro trimestre de 2026, acabou surpreendendo. O PIB, de novo, foi puxado pelo agro. O agro, apesar de muitas empresas aí do agronegócio tá endividada, tá passando por dificuldade, a gente teve um bom crescimento aí do PIB. A gente sabe que muita coisa, por ser ano de eleição, o governo acaba dando benesse para as pessoas, isso acaba acontecendo, mas o PIB foi de 3,3 trilhões de reais, tá, pessoal? Então, essa grana tá em algum lugar. O mercado tá desafiador, o mercado vai continuar desafiador, mas tem dinheiro na praça. Tem dinheiro na praça e tem gente que está faturando, tem gente que está se destacando, e a gente precisa pegar um pouco dessa grana aí. E aí, eu vou passar uma coisa para vocês, pessoal, que eu falei um pouco lá na imersão, foi bem legal a imersão, que é sobre o profissional do futuro, né? Tanto o vendedor quanto o gestor, a gente precisa se mobilizar. E aí, olha só que interessante, a gente escuta muito falar sobre o profissional generalista e especialista. E o profissional, a teoria da lateralidade, que até o Alceu comentou na nossa última reunião, lá que tem aula na nossa plataforma, e eu quero trazer a visão hoje do nexalismo, trazer para vocês essa visão. Por quê, pessoal? O que é o nexalismo? O que é para quem está vendo aí, quem não se recorda, o que é o profissional especialista generalista? É aquele cara que ele conhece muito sobre o mercado dele. Ele conhece muito sobre o processo dele, sobre as pessoas, que é o perfil de consumo do produto dele. Ele conhece muito bem o produto. Esse cara é o especialista. E ele é generalista. Então a gente tem o especialista, a gente tem o generalista, a gente tem o especialista generalista, e hoje a gente vai falar sobre o nexalista. O que a gente mais encontra no mercado aqui quando a gente está falando de vendedor? A gente não tem nem o especialista e a gente não tem especialista generalista. Geralmente a gente tem o generalista, porque o cara geralmente ele está vendedor, ele não é vendedor. E a gente tem muito vendedor que tem muito tempo de mercado, que o cara também é generalista. Ele não ele não se aprofunda naquilo que ele faz. Ele vai ali, né? Tipo o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. E esse cara, as lojas que operam com esse tipo de vendedor, com esse tipo de gestor, tá ficando para trás. Tá ficando para trás. Por quê? Porque hoje ninguém compra mais por causa de Somebody Love. A pessoa entra na loja, se o vendedor der uma informação errada para ela entra no Google, entra no TikTok lá, ou no Instagram da empresa, olha lá, entra no tutorial do YouTube e compra por lá. É o que a gente está vendo aqui. As pessoas estão querendo comprar em casa. Mas por que as pessoas estão querendo comprar em casa? Eu já falei isso aqui para vocês. O que faz o teu cliente deixar de gastar R$70 a mais no produto com você para ter esse produto na hora, ao invés de ir lá na internet pagar R$70 mais barato, R$50 mais barato, R$100 mais barato? Por que o cliente prefere ir lá? Porque você não tem relevância. Porque o vendedor não tem relevância. Porque os vendedores dessas lojas não têm relevância. Não tem. E aí tem uma outra coisa ao nosso favor. Nós somos seres imediatistas. A gente prefere muito mais pegar o negócio no dia do que esperar 2, 3 dias. Por quê? Porque o cérebro humano é feito para curto prazo. Só que o que acontece? Por que a gente está perdendo venda? É porque a internet é melhor? Não, a internet não é melhor. Nós estamos perdendo venda porque a gente não é relevante. E se a gente não é relevante, o nosso cliente não vai sair de casa para comprar com a gente. Não vai. Ele vai comprar na internet. Olha só que coisa interessante aqui, pessoal. A gente está com um representante, a gente está com a galera aqui e o representante. Você não acha que o lojista seria muito mais barato para o lojista comprar direto da fábrica, pegar o catálogo da fábrica, fazer o pedido direto com a fábrica? A maioria das fábricas hoje tem sistema de compra direta. Não seria mais barato para a fábrica fazer isso? Tirar ali o intermédio do representante? Pergunta para qualquer cliente se ele prefere comprar com a fábrica ou com o representante. 99,9% vai falar que prefere comprar com o representante. Ele prefere pagar um pouco a mais no produto, ter a comissão do representante e comprar com o representante do que comprar direto. Por quê? Porque existe uma experiência. Porque o representante ele vai falar do produto, ele vai mostrar o produto,
ele vai falar em que mês é melhor entregar. Tem uma curadoria ali. E quando a gente está falando de venda direta, por que o cliente prefere comprar direto na internet? Porque não há essa curadoria. Porque você chega para comprar na loja, o vendedor está de cara feia. O vendedor não te atende bem, não te dá atenção. Ele é generalista. E aí existem alguns casos em que o vendedor ele é um especialista generalista. Em poucos casos, é o cara que é aprofundado naquilo que ele faz, mas conhece algumas coisas que permeiam o mercado corporativo. E olha só que interessante. Hoje, eu não sei se a Carol já entrou, enfim. A Carol, ela faz captação de cliente, captação de parceiro, para a gente dar treinamento e tal. Inclusive, pessoal, a gente fez um treinamento semana retrasada com o pessoal da La Playa, biquíni aqui do Paraná, de Londrina. Tinha 40 clientes 40 clientes da marca, foi bem legal o treinamento. Se vocês quiserem fazer aí, quem é representante, falar com a Fábio, fazer com os clientes de vocês, tá? Bem legal. Enfim, e aí ela entrou em contato ali com alguns CDLs, e aí o pessoal fala assim, dela fala, o treinamento é para o gestor, o treinamento é para gerente. A gente não faz treinamento, a gente não está mais fazendo treinamento para vendedor, primeiro treinamento. Por quê? Porque não adianta você treinar o vendedor. O vendedor vai fazer o treinamento, ele vai voltar para o ambiente dele, quem vai dominar é o ambiente, e ele vai voltar a fazer as mesmas coisas. Aí o pessoal do CDL falou assim, acho que foi uns dois que falaram para ela, mas a gente queria treinamento para os colaboradores. Ou seja, o dono da loja, do negócio, o cara não quer treinar. Manda meus vendedores treinar lá, eu não vou treinar. Aí o vendedor vai lá, treina, ele volta para o ambiente dele, aquilo não faz parte da cultura, o que vai acontecer? Vai voltar tudo igual. E a culpa não é do vendedor. A culpa é do gestor, que não se aprofunda, que não estuda. Por que a gente dá o treinamento para o vendedor? Por que a gente tem a mentoria aqui? Para a gente treinar o gestor. Porque se o gestor não treinar, ele não vai chegar lá e ver o que está acontecendo certo e errado, porque ele nem sabe o que é certo e errado. Ele não consegue corrigir os vendedores dele. Ele não consegue ver que o processo de venda está errado. E aí as coisas não acontecem. Aí você, eu estou treinando o meu time, mas nada sai do lugar. Claro, você está treinando o teu time, você está gastando tempo, porque eles estão fazendo treinamento, eles voltam para cá, o ambiente não tem nada a ver com aquilo que eles aprenderam e eles não vão executar. Simples assim. Por que a gente tem que treinar o líder? Para o líder chegar lá, observar o salão de venda, observar o varejo, a loja, a empresa, enfim, e ver, não, gente, temos que ir por aqui, temos que ir por aqui. Por quê? Porque ele foi treinado. E aí tem um outro fator, que se você não faz, se você não der exemplo, como é que você vai cobrar produto por atendimento do teu vendedor, se você, gerente, não sabe o que é produto por atendimento? Se você não sabe o que é ticket médio? E eu já peguei loja que a gente foi implementar, e eu cheguei lá em treinamento, a gerente falou, viu, mas o que é PA? O que é ticket médio? A mulher era gerente da loja há 10 anos. Aí por que a loja não está performando? Tá aí a resposta. E aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o profissional nexalista, que é o profissional do futuro. Esse aqui vai ser o cara do futuro, tá? Vivemos uma época em que a informação nunca esteve tão disponível. O problema não é mais falta de conhecimento. O problema é a incapacidade de conectar conhecimentos. E ontem foi muito legal, pessoal, porque foi a primeira vez na minha vida que eu tive 13 horas para falar. E aí eu não precisava me acelerar. Eu podia falar com tranquilidade. Eu nunca tive isso, porque eu já dei geralmente 2 horas e meia, mas nunca de tanto tempo. E no final ainda faltou tempo para faltou tempo para a galera lá, para terminar. Mas enfim, a gente conectou muitas coisas lá. Quando eu trago insights para vocês aqui, o nosso relatório, pessoal, leiam os relatórios que eu mando lá no nosso grupo, na nossa comunidade. Por quê? Porque esse relatório vai te ajudar. Esse relatório vai te ajudar a ver como está o mercado. Esse relatório vai te ajudar a chegar lá no teu cliente e falar, olha aqui o que a CIA está fazendo, olha aqui o que a Renner está fazendo, olha aqui o que está acontecendo com o grupo Asas. Gente, tem coisa lá para você usar, para você vender, para você compartilhar com os seus clientes. Estou mandando para você um relatório aqui para você ler. Para a gente aumentar o nosso repertório, saber o porquê que o dólar voltou a subir, saber por que a gente está tendo inflação, saber por que o petróleo impacta tanto e que o cliente tem que se preparar, olhar o que está acontecendo com os nossos concorrentes.
Eu mandei 2 relatórios hoje de manhã, não sei se vocês leram, mas tem informação lá sobre o grupo Asas, que é o grupo da Ering, que para quem é vendedor vai ajudar muito as informações que estão acontecendo lá. Então, isso que eu estou falando para vocês. As empresas estão cheias de especialistas em vendas, em marketing, finanças, estoque, recursos humanos, logística e gestão. Porém, mesmo cercado de especialistas, muitas organizações continuam enfrentando dificuldades para crescer. Por quê? Porque não consegue conectar as expertise. Vamos lá. Estou pegando o negócio errado. Porque os maiores problemas não percebem. Porque os maiores problemas não percebem apenas uma área. Ficou errado aqui, pessoal. Observe como problemas se escondem entre fronteiras. Então, vendas cai, o problema pode ser do marketing, não da equipe de vendas. Já falei isso aqui para você. Sobra de estoque, o problema pode estar nas compras, né? Não no estoque, por exemplo, ou na venda, né? Equipe não performa, o problema pode estar na liderança, não nos colaboradores. Lucro diminui, o problema pode estar no posicionamento, não no custo, né? E o que é o nexalismo? Eu achei muito interessante isso aqui, pessoal, sobre o nexalismo, que isso aqui eu fui estudar lá para a nossa imersão e achei muito legal isso aqui. Olha só o que é o nexalismo. O termo surgiu em uma obra chamada aqui The Voyage of the Space Beagle. O autor imaginou uma nave espacial repleta com os maiores especialistas do universo. Cada cientista dominava profundamente a sua área, mas quando surgiam problemas complexos, ninguém conseguia resolvê-lo. E aqui, pessoal, o que acontece? Aqui foi depois acho que virou até um filme, um livro que foi escrito, que tinha lá o personagem, né, que é o Elliot, que ele era o nexalista. E aí o que aconteceu, pessoal? Eles foram para o espaço, e lá no espaço, eles tinham vários desafios. Eles lutavam lá contra seres, e aí toda vez que chegava um desafio, tinha vários cientistas que eram especialistas numa coisa. Só que o negócio era tão complexo de resolver que ninguém conseguia resolver. Por quê? Porque eles não conseguiam juntar a expertise, tá? O primeiro nexalista, o que ele não era? Ele não era o melhor biólogo, não era o melhor físico, não era o melhor psicólogo e não era o maior especialista em nenhuma área. Só que o que ele sabia fazer? Ele conseguia conectar os pontos. O que ele era? Ele era o único capaz de conectar todas as áreas. Enquanto os especialistas enxergavam partes isoladas do problema, o Elliot enxergava o sistema inteiro e encontrava soluções que ninguém mais conseguia ver. Esse profissional recebeu o nome de nexalista. Olha só que interessante, como tem tudo a ver com o nosso mercado hoje. Olha a complexidade do que a gente tem que fazer hoje. A gente não pode ser mais só vendedor. A gente não pode ser mais empreendedor. Quem é empresário tem que ser empresário vendedor. Quem é vendedor tem que ser vendedor empresário. Você não pode mais ser só vendedor. Você tem que ser empresário, você tem que saber gerir o teu negócio. Você tem que saber gerir a sua carteira. Quem é vendedor não pode ser mais só vendedor. Ele tem que ser o quê? Professor. Por quê? Porque você tem que ensinar o teu cliente a vender. As fábricas falam muito, né? Não se preocupar só com o selinho, a gente tem que se preocupar com o sellout, que é fazer o cliente vender. Então, a gente tem que ser professor, a gente tem que ser psicólogo, a gente tem que ser financista, a gente tem que ser comentarista de política, a gente tem que entender de logística, a gente tem que entender de um monte de coisa. Então, o Elliot, lá nessa ficção, ele era o cara que resolvia o problema, ele era o nexalista. E aí veio para o mercado essa teoria do profissional nexalista, né? A maioria das organizações funciona em silos. Cada área defende o seu território e aponta o dedo para a outra. Marketing culpa as vendas, vendas culpa o preço, financeiro culpa o comercial e o estoque culpa as compras. Enquanto todos procuram os culpados, ninguém resolve o problema. E quem que tem que ser o nexalista do negócio? O gestor. Eu falo muito isso, pessoal, lá no Resenha de Mercado. Eu quero investir.
Beleza, você quer investir, vamos lá. O que você quer fazer? Não, eu quero dar o meu dinheiro aqui, você fala as ações que eu vou comprar. Ou você contrata lá um gestor de, de investimento e ele vai lá pegar a tua grana e ele vai fazer o investimento para você. Ó, eu investi lá em COI, eu investi em debenture, eu investi na empresa de varejo, eu investi em empresa de crescimento. Aí você vai ver lá, pô, mas eu não estou recebendo dividendo. Não, mas eu não investi em empresa de dividendo. Eu investi em coisa que vai dar lucro daqui 5 anos. Mas eu já tenho 60 anos, eu preciso dos dividendos. Você entendeu? Então o que acontece? Você entrega as coisas para as pessoas fazerem as coisas, e você não sabe o que as pessoas estão fazendo. Então hoje o gestor, ele precisa ser um nexalista, ele precisa entender de todas as áreas. Veja, o Elliot, perdão pessoal, é a voz também ruim. O Elliot, ele não era o melhor em tudo, mas ele era o cara que ligava os pontos. Então você, gestor, claro que você não vai ser o melhor em tudo, mas você precisa entender de várias coisas e buscar essa excelência, porque o nexalista é isso, não é só ser generalista, é buscar excelência em várias coisas para poder conectar os pontos. Porque imagina só, quando você leva uma solução para o teu cliente que está fora do teu escopo, como que isso vai valorizar o teu trabalho? Quando você é vendedor e você vai lá vender para o teu cliente, seja você representante ou seja você vendedor de loja, quando você ajuda o teu cliente, não pensa só em vender, você vai se tornar referência para esse cliente. Quer ver uma coisa que aconteceu? Eu até contei ontem lá na imersão, que tinha um rapaz lá na imersão que ele é dono de mecânica. E ele é especializado em restauração de carro e higienização. E ele falou que tem vários clientes que já indicaram ele, que foram lá na mecânica dele, que ele simplesmente orientou o cara. Ou o cara tava com o para-choque lá meio solto, ele só arrumou o para-choque do cara e não cobrou nada, coisa que ele poderia cobrar, ou que ele poderia não dar informação. E até dei um exemplo para ele do que aconteceu comigo. Há uns 2 anos atrás, eu estava construindo casa, tinha uma sociedade com meu primo, ele estava construindo casa, e a gente foi e a gente foi lá, o engenheiro entregou a planta para nós lá da casa, e aí a gente entregou pro pedreiro. E o pedreiro chamou a gente, e olhou a planta e falou, ó, vocês vão fazer muitos pilares aqui, não precisa fazer tudo isso aqui para casa. Inclusive, se vocês forem fazer todos esses pilares aqui, vocês vão gastar 20 mil a mais por casa. E eu vou cobrar mais também. Aí ele falou, mas o engenheiro fez assim, a gente não tinha experiência, ele falou, atravessa a rua aqui. Ele atravessou a rua com a gente. Na frente da casa que a gente estava construindo, tinha um sobrado, que estava terminando de ser construído. Aí ele falou assim, ó, olha quantos pilares tem a casa de vocês. A gente contou lá, sei lá, acho que era 7. 7, 8. Ele falou, olha quantos pilares tem esse sobrado aqui. Aí ele contou com a gente. Tinha acho que 3 ou 4 a menos. Ele falou, vocês não vão construir para cima. Isso aqui é um sobrado que foi construído para cima e tem menos pilar que o de vocês. Vocês não precisam fazer isso. Vocês vão gastar mais. A gente pegou o projeto e foi lá no engenheiro. O engenheiro, não, porque é assim, porque o pedreiro não entende nada, que vive, blá, blá, blá. A gente pegou o projeto, cara, era 20 mil por casa. Era 2 casas. A gente pegou lá, fomos lá na frente, conversamos com os pedreiros, a gente conseguiu o contato do engenheiro de que fez o sobrado, a gente foi lá, conversou com o engenheiro, aí o engenheiro falou, não, teu pedreiro tá certo, teu engenheiro tá errado. Voltando no nosso engenheiro, que já tinha pago, falou, cara, nós conversamos com o engenheiro fulano de tal. Ele falou que realmente tá certo, que não precisa todos esses pilares. Aí ele, não, mas E aí ele, realmente, quando a gente falou do outro engenheiro, ele falou, não, então tá. E ele mudou o projeto. A gente fez com menos pilares. A gente economizou. Você acha que quando eu precisar, se eu precisar de um pedreiro, ou eu precisar indicar algum pedreiro, qual que é o pedreiro que eu vou indicar? Quem que é o cara que eu vou indicar? Esse cara. Por quê? Porque ele resolveu o meu problema. Então o nexalista é o cara que vai resolver o problema do cliente. A era do especialista está acabando? Não, os especialistas continuam sendo fundamentais, tá? O problema é que especialistas enxergam profundidade, nexalista enxerga conexão, que é o que a gente precisa hoje no mundo, conectar os pontos. Pessoal, olha os caras mais ricos do mundo, os caras mais ricos do mundo. Eles têm 2 coisas em comum. Primeiro, todos eles são vendedores, todos. Mark Zuckerberg, o Elon Musk,
Gente, pega os vídeos do Steve Jobs apresentando o iPhone. Cara, que aula de venda, que aula de venda. E eles são nexalistas também, porque eles entendem de várias coisas. Eles permeiam várias áreas. Eu falei pra galera ontem lá, gente, no final lá, se eu puder deixar um insight para vocês começarem a ler, comece a ler um livro corporativo e vá ler os clássicos, Platão, Aristóteles, leia os evangelhos, leia a Bíblia. A Bíblia, o que é a Bíblia? Cara, a Bíblia ensina muito sobre comportamento, vai te ajudar muito no meio corporativo. Vai ler sobre estoicismo, para você começar a conectar essas coisas, tá? Imagine um médico cardiologista. Ele conhece profundamente o coração, mas um paciente pode estar sofrendo devido ao estresse, alimentação, sono e problema emocional. Perfeito! Você não pode conhecer, e isso está indo para a medicina também. Os médicos estão se tornando nexalistas. Olha só, isso aconteceu comigo também. Alguns anos atrás, eu tive uma crise de ansiedade. Essa crise de ansiedade acarretou uma arritmia cardíaca em mim, e eu fiquei quase um ano sofrendo com arritmia e eu não encontrava qual era o problema da arritmia. Fui em vários cardiologistas, em vários. Eu fiquei 6 meses escutando meu coração bater, com crise de ansiedade e crise de arritmia. A ansiedade que desencadeou a arritmia. 6 meses escutei meu coração bater, eu fiquei quase um ano. Sabe qual era o meu problema? Falta de magnésio. Nenhum médico, falta de magnésio e falta de gordura boa. Nenhum médico, nenhum cardiologista teve a capacidade de pedir um exame de sangue para mim. Eu não sabia. Por quê? Porque eu tava treinando muito na época Muay Thai e eu tinha restringido, feito uma dieta por conta, eu tinha restringido, assim, praticamente zerei a ingestão de gordura. A gente precisa de gordura, nosso cérebro precisa de gordura, o coração precisa de gordura. E aí eu podia morrer indo no cardiologista e ele falando que o coração estava bom. E aí, eu vendo um vídeo de um médico na internet que ele falou sobre isso, eu procurei um outro médico que quis conhecer do assunto, ele falou o exame, tá aqui, ó, isso aqui. Entendeu? Resolvi o meu problema. Nunca mais voltei em nenhum daqueles cardiologistas e não vou mais. 7 pilares do nexalismo. O nexalista não nasce pronto. Claro que não nasce. Ele tem que cultivar a cultura do autodesenvolvimento. É o cara que vai ter que estudar o resto da vida. É o que a gente está fazendo aqui. 7 pilares. Curiosidade infinita. Visão sistêmica, olha o todo. Pensamento crítico. Eu falei isso muito lá na imersão também. Que eu sou um cara de uma convicção muito forte. Cara, eu sou um cara muito convicto. Até a hora que eu mudo minha convicção. Não tem problema nenhum em mudar. Comunicação. Ele é um cara que se comunica muito. Tem inteligência emocional. Por quê? Porque ele precisa navegar em várias coisas e ele precisa ter a cabeça, ter inteligência emocional e saber, né? A gente já falou aqui sobre a mentalidade fixa e a mentalidade e a mentalidade de crescimento. Então, ele tem que saber que ele vai se deparar muitas vezes com as convicções dele e ele vai ter que mudar essas convicções e capacidade de aprender rápido. Integração de conhecimentos, tá bom? Curiosidade infinita. O nexalista nunca para de aprender. Visão sistêmica. Tudo está conectado. Hoje, a internet conectou tudo. E nós temos que ter essa visão. Pensamento crítico. O nexalista questiona tudo. Ele não aceita respostas prontas. Pergunta constantemente. Por que que isso acontece? Comunicação. Conhecimento sem comunicação gera isolamento. Se você não sabe se comunicar, se você não sabe passar, um dos pilares do método aristotélico, né, da comunicação, a gente tem lá o patos, o ethos e o logos, né? A gente tem que ter o logos, que é a lógica. Você tem que conectar os pontos. Você tem que ter uma boa comunicação. Gente, e como que a gente vai ter uma boa comunicação? Primeiro, é tendo repertório. Ó, eu tô conversando com vocês aqui há meia hora, eu já esqueci 400 milhões de coisas que eu ia falar. Mas como eu tenho repertório, eu encaixo outra coisa no lugar. E aí eu não fico gaguejando. Só que isso levou um tempo a ser construído. E a gente tem que se expor. Eu achei muito legal ontem, sábado, a Adri, ela foi lá dar um testemunho.
E ela estava muito nervosa porque ela tem dificuldade de falar em público. E ela foi lá ela tinha convicção que a forma que ela vai melhorar é enfrentando isso. Ela estava preparada, tanto é que eu falei para ela depois, você estava escondendo no jogo, né? Porque ela falou que estava nervosa para falar, ela deu uma aula lá. O Thiago estava com ela lá, ela deu uma aula junto com o Thiago lá. Inteligência emocional, aquilo que eu já falei para vocês, grandes problemas raramente são apenas técnicos. Na maioria das vezes são conflitos humanos, né? São humanos, conflitos, egos, né? Aprende rápido. A velocidade da mudança nunca foi tão grande. E aí você vai falar assim para mim: ah, mas eu tenho dificuldade de aprender, eu não aprendo rápido. Você não aprende rápido porque o teu cérebro está destreinado. Existe uma coisa que os cientistas, os neurocientistas chamam de plasticidade. O teu cérebro, ele tem plasticidade. O teu cérebro aprende a aprender. Aí as pessoas falaram ontem para mim assim: nossa, cara, como que você decora tanta coisa? Como que você... Gente, porque eu faço isso 24 horas, eu estudo muito. Eu dou aulas 2, 3 vezes, eu falo da mesma coisa 4, 5 vezes. Isso vai fixando. E hoje, quando eu leio, para fixar no meu cérebro, é muito mais rápido. Mas não era assim. Não era. Não era. E as pessoas falam, eu sou burro, eu não aprendo. Não, você não é burro. Você pode aprender. Você tem que treinar o teu cérebro. O teu cérebro é como um músculo. Você tem que treinar ele. Você tem que treinar ele com neuroplasticidade. A neuroplasticidade vai fazer com que o teu cérebro aprenda. Teu cérebro é igual a um músculo. E aí você vai aprender a aprender, tá? Integração de conhecimentos. Esse é o primordial. Sua principal característica, ele conecta psicologia, vendas, marketing, neurociência, gestão, comportamento humano, finanças e estratégia. E aí vai sugerir as inovações para os seus clientes. O Nexalista no varejo. Vamos trazer a realidade da loja. A diferença entre o vendedor tradicional e o Nexalista é a profundidade. O vendedor tradicional pensa, preciso vender. O vendedor Nexalista, o que ele pensa? O foco na transação, na meta, no produto. A venda é o objetivo final. Esse aqui é o vendedor tradicional. O Nexalista, preciso entender o comportamento do cliente. Eu falei isso ontem lá na nossa imersão. Eu não quero mais vender para as pessoas. Eu quero conhecer as pessoas e eu quero ajudar as pessoas. A venda, ela vai ser uma consequência. Precisa entender o comportamento do cliente. Ele utiliza psicologia para entender desejos, marketing, para criar percepção de valor, comunicação, para gerar conexão, neurociência para reduzir objeções e gestão de dados para acompanhar resultados. Olha quanta coisa. E aí eu pergunto para vocês que estão aqui, vocês estão assistindo às aulas da plataforma? Porque se vocês estão assistindo, a gente fala de tudo isso lá. A venda deixa de ser uma transação e passa a ser uma consequência. Estou pegando a xícara errada toda hora. Vamos lá, estamos terminando já. O nexalismo na gestão. Valores. Princípio do gestor orientam decisões e comportamento. Liderança. Estilo de liderança traduz valores em prática diária. Aquilo que eu falei para vocês. Não adianta você treinar teu vendedor se você não se treinar. Não adianta. Primeiro, ele não vai fazer porque ele não vê exemplo. E segundo, se ele fizer, você não vai saber medir se está certo ou está errado. Porque você não sabe. Você não sabe. Né? Quando eu estava falando das finanças ali, pessoal, quanta gente o ano passado faliu. Pessoas perderam o patrimônio inteiro. Por quê? Porque deram dinheiro para um gestor lá de uma determinada corretora, o cara colocou num monte de investimento lá horrível, o cara não sabia o que era e o cara se ferrou. Então, por exemplo, lá no Resenha de Mercado, a gente não investe para ninguém. Eu não falo, faz isso, faz aquilo. A gente ensina as pessoas o que é investimento e a pessoa vai fazer o investimento. Ou aí você pode dar para o gestor, mas aí você vai dar pronto. Fala, cara, ó, eu quero que você invista nisso, nisso. Ah, mas vamos investir num COI? Não, eu sei o que é COI. Eu não quero COI. Ah, mas vamos investir numa debenture? Não, eu sei o que é uma debenture. Eu não quero que invista. Por quê? Porque o cara aprendeu lá na academia. Às vezes o cara não tem tempo para ficar fazendo os investimentos, mas ele vai orientar o gestor dele. Tá? Cultura. Práticas que replicam e moldam as normas e o ambiente de trabalho. Não adianta teu vendedor treinar, chegar na loja e não ter ambiente para ele aplicar. Não adianta, esquece. Não vai acontecer. Gente, a casa, ela começa pela fundação, não é pelo telhado.
E o mais chato de fazer numa obra, o que é? É a fundação, meu amigo. É a fundação. Pessoas, colaboradores adotam comportamento que geram resultados. Vamos lá, inteligência artificial. Com a evolução da inteligência artificial, o conhecimento técnico tende a ficar cada vez mais acessível. O que ela pode fazer? Responde dúvidas, produz relatório, analisa dados e cria estratégias. Gente, eu uso muito inteligência artificial, mas muito mesmo. Todas essas apresentações aqui, quem faz é inteligência artificial. Eu monto, junto ali no ChatGPT, com as pesquisas, com os artigos que eu leio, eu monto as aulas, mas aí eu mando para a inteligência artificial compilar os slides aqui para você. Inclusive, esse erro de português aqui é dela, tá? Tem que dar uma bronca nela depois. O que ela ainda não substituiu e não vai substituir? A capacidade humana de conectar contextos complexos. Porque, por exemplo, eu posso ir lá para a IA e falar, faz uma apresentação maravilhosa sobre nexalismo. Aí ela faz a apresentação bonita. Aí eu não conheço sobre nexalismo. Eu chego aqui e vou apresentar o quê para as pessoas? Não adianta, não adianta. Então, ela não vai substituir aquilo que o humano faz. Ela depende do humano. O profissional do futuro não será aquele que sabe mais, será aquele que conecta melhor. Entendeu? Vamos lá. Estamos chegando no final aqui, pessoal. Exercício prático. Liderança. Falta de direção e cultura fraca. Tá? Marketing, comunicação fraca. Posicionamento errado. Atendimento. Experiência ruim. Falta de treinamento. Precificação, preços fora do mercado, percepção de baixo valor, estoque, produtos indisponíveis, mix inadequado, tá? Isso aqui é um problema que a gente vê no geral aí nas empresas, né? Você perceberá que praticamente nenhum problema pertence apenas a uma área. Essa é a essência do pensamento nexalista, é unir tudo isso. Porque muitas vezes está refletindo lá na venda. Eu falei isso na nossa imersão. E aí, o primeiro dia, eu praticamente não falei de venda. Eu não falei de venda. Era uma imersão de venda, e o primeiro dia eu praticamente não falei de venda. Eu falei de processo. Por quê? Porque não adianta você só querer vender se você não tem um bom processo, se você não tem um bom produto. Eu falei lá, tinha muito empresário lá, e eu falava para os caras, não adianta eu ficar falando de venda aqui para vocês, vai chegar segunda-feira lá, você não vai ter tempo de vender. Por quê? Porque você está atolado num monte de processo errado que você está fazendo, ou que você não está fazendo. Entendeu? Conclusão, os profissionais mais valiosos. Especialista, domina uma parte com profundidade excepcional. O nexalista conecta todas as partes para criar soluções únicas. E aí eu falo para vocês, o nexalista, pessoal, ele é um cara que ele tem que ser profundo, que ele tem que buscar continuamente a profundidade em todos os aspectos, em tudo aquilo que ele vai fazer. Tá? Vamos lá, pessoal. Passei um pouquinho aqui. Vamos abrir lá, tirar a apresentação aqui. Pessoal, quem está no Instagram, nós temos a nossa comunidade. É só mandar um DM aqui para você entrar, se você quiser, na nossa comunidade. A gente vai para a nossa reunião. Toda segunda-feira tem reunião. Agora eu vou fechar. A gente vai para a melhor parte, que é o debate. Um abraço, valeu. Lembrando, amanhã tem live de venda, tá? Vamos lá, pessoal.